Senhor, amém? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouco do Salmo 129. E este salmo ele fala sobre angústia, sobre as dificuldades que todos nós passamos. Todos nós, quando eu refiro todos nós que acreditamos em Deus e que estamos na presença do Senhor, né? O salmo ele vai dizer que a luta, que as angústias que o salmista passava, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer assim: desde a minha mocidade. Ele quer dizer o que com isso? Eu sempre passei por estas angústias, sempre eu passei por essas afrontas, eu sempre tive problemas na minha vida. A impressão que dá é que algumas coisas que hoje nós carregamos são coisas que desde a nossa mocidade, desde a nossa infância, primeira infância, desde lá de trás nós carregamos. Está muito relacionado a traumas. Você sabe que tem coisas que nós ouvimos na nossa infância que talvez você nem lembre exatamente do que te disseram, mas são coisas que até hoje elas causam uma influência em você. Muitas palavras que nós ouvimos. Tem muitos pais que, por falta de sabedoria, né? Pais, mães, falta de sabedoria, de conhecimento das palavras, acaba que falam coisas. Ah, porque esse moleque aí, quando crescer, vai dar o que não presta. Sabe palavras assim? Palavras de pesadas, né? Pessoas que olharam e desde o começo, desde a infância, não demonstraram que confiam, não apoiaram. Então são coisas que às vezes a pessoa carrega, e ela carrega isso desde a infância para a fase adulta, e às vezes até no fim da vida a pessoa ainda carrega isso. A desconfiança, as palavras que foram lançadas, o peso das palavras que foram lançadas. Então o salmista fala: os meus adversários, as minhas angústias, as minhas lutas, elas me acompanham desde a minha infância. Desde sempre eu tive isso. Então percebe que a nossa vida não é fácil. Uma das maiores ilusões que o homem ele carrega consigo é acreditar que a vida ela pode ser perfeita, ela pode ser algo sem problemas. Isso daí se chama conto de fadas. Essa semana eu preguei na igreja e eu falei sobre crenças que são falsas, né? Que não são verdadeiras. E uma das crenças que eu falei foi isso. Acreditar que a vida é um mar de rosas. É perfeita no sentido de não ter angústias, não ter problema. Mas isso não é verdade. Porque todos nós temos. Então aquele que está trabalhando, porque está trabalhando, existe a cobrança profissional, existe aquela cobrança lá onde trabalha. Aquele que não está trabalhando, justamente pelo fato de não estar trabalhando, e precisa de um emprego, né? Precisa de uma porta aberta. Então todos nós passamos por angústias, todos nós passamos por situações, por dificuldades, independente da nossa condição financeira, independente se nós fomos criados na cidade, no centro, ou se nós fomos criados no interior, independente, todos nós passamos. E ele fala isso. E ele vai dizer sobre os seus inimigos. Ele traz uma lembrança aqui. Ele vai dizer: os lavradores, eles araram sobre as minhas costas. Comprimidos fizeram os seus sulcos. Ele vai dizer que os adversários, que os inimigos, fizeram com as costas dele, igual aquela pessoa que vai arar a terra faz com a terra. Deixa aquelas marcas, sabe? Então ele vai dizer assim: as nossas costas ficaram todas marcadas. Chicotes, açoites, né? Os nossos inimigos, eles machucaram a gente. Eles feriram a gente. Então existem muitas coisas que elas nos machucam. Nós somos machucados às vezes, não somente fisicamente, mas existe o machucado, a ferida que é feita na alma da pessoa. As palavras machucam, né? As recordações machucam. Então ele faz uma lembrança, ele lembra dessas machucadas, dessas palavras, e olha o que ele vai dizer no versículo 4. Mas Deus ele é justo. E ele corta as cordas dos ímpios.
Então aquilo que os ímpios usam para nos amarrar, ele corta, ele quebra. E é isso que eu creio que Deus pode fazer com cada um de nós. Amém? Para mim esse versículo aqui é o versículo central do texto. Porque ele fala assim, nós estávamos presos nas mãos dos inimigos. Estávamos como que amarrados. E Deus quebrou a nossa corda. Lembra de um salmo que eu preguei aqui para vocês? É um salmo que fala, nós caímos no laço do passarinheiro, né? Mas o laço quebrou e nós escapamos, né? Quem dá libertação para um homem é Deus. Libertação da angústia. Eu estou pregando esses dias sobre depressão lá na igreja. Não sei se já chegou aqui para vocês alguma mensagem desse tema. Eu tenho falado sobre depressão. E quem quebra essa cadeia da depressão, essa angústia da depressão, é o poder de Deus. A dependência química, a mesma coisa. É uma cadeia a dependência química, né? O vício, ele tem essa capacidade de envolver a pessoa. Então, a pessoa ela vai se envolvendo, parece aquela cobra que vai envolvendo. Quando a pessoa tenta escapar, ela vai e pressiona e sufoca a pessoa. Então, o vício é isso. Ele é uma corda que prende a pessoa, que escraviza a pessoa, que dá aquela sensação de prazer, mas é um prazer que não é verdadeiro, depois mata. Que o estágio final é a morte. E o texto fala o quê? Que Deus ele quebra a corda. Amém? Então, se tem alguma corda, isso aqui é uma oração, uma profecia, né? Se tem alguma corda que te prende a alguma angústia do passado, se tem alguma corda que sempre te prendeu no vício, se tem alguma corda que tem amarrado a sua vida, Deus ele é poderoso para quebrar e para te libertar. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fala assim, o Senhor, ele é justo. Ou seja, Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso desejo mais íntimo. Deus conhece às vezes quando nós erramos e na verdade o nosso desejo era acertar. Deus conhece. E Deus ele é justo. E depois ele fala assim, olha, sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como uma erva dos telhados que seca antes de florescer. Ele faz uma comparação, né? Os inimigos é como uma erva que pode nascer em cima de um telhado. Então, às vezes acontece a chuva, o vento forte, que nem está ventando agora, né? Às vezes o vento sopra, a gente não está vendo. Mas, de repente, ele sopra e joga um fruto em cima do telhado. E aquele fruto, por causa do sol, ele acaba secando, né? Ele seca, a semente fica lá em cima. E, de repente, aquela semente pode até florescer lá em cima. Mas ela não vai crescer, lógico que não vai. Não vai nascer uma árvore em cima do telhado. Por que não vai? Porque não tem profundidade para crescer as raízes, né? Então ele fala assim, que os nossos inimigos, eles sejam como essa erva, que cai em cima do telhado, aquela semente que cai no telhado, que parece que vai florescer, mas não floresce. Tem um salmo que fala isso, o Salmo 37, né? Não tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, se você tira um alface ali da terra e coloca aqui em cima, ele está verde, está bonito, né? Ou então um alface roxo, né? Vai estar tudo bonito. O que acontece com o passar dos dias, das horas? Ele começa a murchar, até ficar seco. Perde todo o vigor. Assim é o ímpio. Ele parece que está bonito, parece que está florescendo, parece que está bacana, mas logo ele murcha. A pessoa que não está enraizada em Deus, ela é dessa forma. A vida parece que vai, daqui a pouco murcha. A pessoa que toma decisões fora da direção de Deus, parece que vai. Agora vai, mas não vai. Por que não vai? Porque está fora da direção do Senhor. Talvez as tentativas que não deram certo na nossa vida, elas não deram certo justamente por isso. Porque a gente estava tentando sem Deus, sem raiz, né? Mas agora com Deus, as coisas vão florescer em nome de Jesus. Amém? Depois diz assim, olha, com o qual o segador não enche a mão, nem o regaço o que ata os feixes. Olha o 8. Nem dizem os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então percebe que o Salmo ele começa com a palavra angústia e ele termina com a palavra bênção. Olha que distância, né? Angústia para bênção. É assim que Deus faz.
Deus transforma a angústia em bênção. Amém? As pessoas, quando elas chegam aqui, geralmente elas chegam angustiadas. Angustiadas. Por que angustiadas? Porque tentaram e não conseguiram. Por que angustiadas? Porque às vezes não é a primeira vez que passa por um processo como esse. Por que angustiadas? Porque às vezes passa aqui dentro sem apoio de ninguém lá fora. Então a pessoa chega aqui angustiada. Mas Deus, Ele é poderoso para transformar a angústia em bênção. Né? A angústia e nos abençoar. Por isso, não importa o jeito que você entrou aqui, lá atrás, quando você chegou, não importa. Deus é poderoso para transformar a angústia em bênção. Amém? Mudar todas as coisas, mudar o cenário lá fora. A gente não está enxergando, você não está enxergando o que está acontecendo lá fora, mas Deus está trabalhando lá, em corações de pessoas, né? Deus está abrindo portas para você lá fora. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Sabemos que Ele está no controle. O que nós temos que fazer é aguardar o tempo de Deus. Amém? Este salmo aqui é um salmo que ele não foi escrito na íntegra ali, no ato acontecendo. Ele não foi escrito no momento da angústia. Ele foi escrito depois. Nós passamos por isso. É a história de alguém que passou. Você não está talvez aqui escrevendo algo. Você não está aqui escrevendo um relato. Mas quando você chegar lá fora e viver o novo de Deus, o que Deus tem preparado para você, você vai lembrar desses dias daqui. Você vai lembrar das lutas daqui. Você vai lembrar das minhas pregações aqui. Espero que você lembre. Vocês vão lembrar das caixas que vocês pintaram aqui dentro. Vocês vão lembrar dos trabalhos manuais que vocês fizeram. Vocês vão lembrar de tudo. Mas vocês vão lembrar dizendo, olha, eu passei por tudo isso. E eu consegui superar. Graças a Deus. Amém? Deus transformou a angústia em bênção. Então é esta palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje. Amém? Ele pode transformar a tua angústia. Por isso eu quero orar nesse momento, porque eu não sei do coração de ninguém. Eu cheguei aqui, estava todo mundo sorrindo. Mas eu não sei o que existe dentro de você. Não sei se tem uma angústia aí dentro, uma depressão, alguma ansiedade. Ansiedade é algo muito difícil de lidar. Traz angústia, ansiedade, né? O estresse, a pressão aqui do dia a dia traz angústia. Nós vamos orar. E Deus vai trazer esse conforto em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos agora.